Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu. Eu sou o André de Oxóssi, estou aqui no Liachel da Isambô. E hoje eu vou falar de um assunto aqui para o canal Cantinho Místico, que já passou da hora aí da gente colocar um assunto sobre, um papo sobre este assunto, né, sobre Exu e Pombagira. Há alguns dias atrás tiveram algumas conversas acaloradas aí na internet, em alguns grupos do WhatsApp, acerca deste assunto. E eu gostaria de colocar alguns pontos aqui para estar desmistificando algumas situações sobre este assunto, tá? Sobre Exu, Pombagira, os guardiões, ou os senhores dos caminhos, ou a boca que tudo fala, o olho que tudo vê, assim como quiserem chamar, né? Para muitos, né, de religiões de matrizes africanas, seja de Umbanda, Candomblé, Umbanda, que cultuam essas entidades, costumam denominá-los de algumas maneiras distintas, como guardiões, a voz do orixá, representante do orixá, o que para muitos é algo absolutamente normal e usual, né? Digamos assim. Aqui é um canal que não é destinado a pessoas, né, de candomblé de fato, é um canal que é para pessoas leigas muitas vezes do assunto, pessoas que pouco conhecem, pessoas que pouco entendem muitas vezes da religião e procuram o canal ou canais similares para entenderem um pouco sobre este assunto. Então, para vocês, né, o Exu, a Pombagira, né, os catiços de maneira geral, né, principalmente aí para o pessoal de Umbanda, eles representam a voz do orixá, o olho que tudo vê, a representação do orixá. Para nós de Candomblé, Exu, Pombagira, os catiços representam isso? Não. Tá? O orixá é uma coisa, catiço é uma outra coisa completamente distinta. Né? Não podemos dizer que no Candomblé o catiço ele é a voz ou a representação do orixá. Não, jamais. Uma coisa também absolutamente normal de vermos, né, dentro de casas de Candomblé é pessoas fazerem comparativos. Nossa, mas você recebe, vou me colocar na situação, tá? No caso, tá? Me usando ele como exemplo, tá? Mas você recebe Exu veludo sendo de Oxóssi, outras situações, nossa, mas você é de Oxalá e recebe catiço, são coisas que para nós não fazem ligação, né? Ou algumas outras situações, como por exemplo, toda padilha é puta, todo tranca-rua é bandido, são coisas que para nós não condizem, tá? Aí eu pergunto, né? Ou já dando, né, uma resposta para tal situação. Orixá, o Exu, o catiço, representa o orixá? Não, tá? Não representa o orixá. Ele é a boca do mundo, é o olho que tudo vê. Mas ele não representa o orixá. Dentro de uma casa de axé, a gente tem que saber discernir entre o que o Exu fala e o que é aproveitado, né, dentro do axé para fazer bem a quem vem procurar o bem, procurar a sua autoajuda, né? Ninguém chega aqui para falar com o Exu para contar, ou com uma pombagira, ou com um catiço qualquer, para falar de que, olha, meu trabalho está legal, eu estou bem, eu estou feliz. Não, normalmente as pessoas que vêm procurar Exu, procurar Pombagira, são pessoas que estão precisando de alguma ajuda ali emergencial, né, alguma situação difícil que está passando na vida, ou algo que realmente precisa fazer aí para mudar o seu dia a dia, para mudar o seu trabalho, para mudar referente à sua esposa, ao seu marido e etc e tal. Né? Então, o Exu, a Pombagira, ele tem esta função. Neste contexto, qual é a ligação, por assim dizer, para que fique entendível a todos aí, que um Exu tem com o axé, tá?
Por exemplo, o Exu chega, conversa com tal pessoa, ele não é burro, ele não é surdo, ele vê, ele enxerga, tá? O Exu aprende palavra nova, Exu fala errado porque fala, tá? Porque é dele isso. Exu bebe porque bebe, Exu fuma porque fuma, não é porque você fuma que seu Exu vai fumar, não é porque você bebe que seu Exu vai beber, ou sua pombagira, seja lá o que for. Não é porque você tem maus hábitos que seu Exu ou sua pombagira há de ter, tá? Mas enfim, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, né? Mas neste ponto, qual a ligação, por assim dizer, né? Entre aspas aí, né? Porque vão ter comentários aí sobre esses assuntos, como já tiveram assuntos acalorados aí no WhatsApp e no Facebook, né? E depois eu vou dizer como essas histórias acabaram, inclusive até comigo mesmo, né? Qual é a ligação? O Exu entende o seu problema, ou a pombagira, ou a entidade, seja ela qual for, entende o seu problema, vê o seu problema e passa como resolvê-lo. Pois bem, Exu não sabe de Odu, alguns até sabem, tá? Porque, como eu digo, ele não é burro. Ele vê uma pessoa conversando, ele pega aquela informação daqui, pega aquela outra dali, junta tudo e joga o apanhado. Certo ou errado, cabe ao pai de santo saber discernir aquilo que é proveitoso ou não proveitoso, né? Mas enfim, então, por exemplo, a pessoa chega na casa, tá, como as pessoas vêm até a minha, fala, olha, está acontecendo a situação tal, o Exu passa o tratamento. Normalmente, numa casa de candomblé, nem todos estão virados. Ou é o pai de santo e mais um ou outro, tá? Em algumas situações, como aqui ou os filhos estão e o pai de santo está acordado, tá? Por quê? Porque tem que ter alguém para anotar, tá? Os recados que são passados para que assim os tratamentos, por assim dizer, sejam dados. Como o meu Exu costuma dizer, no seu caso, eu preciso que meu menino, eu no caso, jogue as pedrinhas dele, que no caso é o búzio, tá? Para saber qual é o ebó, digamos assim, específico que você precisa. Muitas vezes quando ele fala, precisa alimentar a sua cabeça, né? Porque você está com o pensamento perdido e etc e tal, não sei o que e tal. A gente liga a coisa ao fato e fala, você precisa de um bori. Ele, por não ser burro e escutar muitas vezes, porque sempre tem uma assistência ao lado, ele decora as palavras, então ele fala o que a pessoa precisa. Isso é errado? Não, não é errado. Tá? Não é errado por quê? Porque ele não está tomando o papel do Pai de Santo, ele não está tomando o papel do orixá, ele está fazendo o seu papel de passar uma ajuda. Tá? Foram estas questões que por estes dias, né, não vou dizer esta semana, porque eu não sei quando esse vídeo será publicado, que geraram assuntos aí acalorados, inclusive comigo, e num grupo de WhatsApp, né, 2 grupos na verdade que eu participo, né, que o assunto foi cortado, né, por 2 grandes babalorixás e uma, no caso, herdeira de um grande axé, tá, ou futura herdeira, né, de um grande axé, foram cortados porque, assim como eu digo, né, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, hoje eu tenho o que eu tenho, o axé está em pé, graças ao meu pai Oxóssi e a Veludo, que correu para conseguir me trazer e me dar tudo o que eu tenho, né? Meu carro, a minha casa, o meu axé, tá? Mas então você está falando mal de quem não tem carro ou de quem tem barracão alugado? Não, muito pelo contrário. Né? Se a pessoa alugou um lugar para ter o seu axé, né? Se assim a pombagira dela quis, o Exu dele quis, o orixá dele assim quis, que seja de axé, que seja de aláfia, né? Que seja de bom caminho. Né? Muitas vezes encontramos assuntos dentre o candomblé ou a umbanda de que aquele pai de santo ou aquela mãe de santo é marmoteiro. Aquele Exu ou aquela pombagira é marmoteira. Gente, isso não existe. O marmoteiro é quem diz que
fulano, cicrano, né, ou beltrano é marmoteiro, né? Não existe existem pessoas que não trabalham muito com a ancestralidade, com as raízes às quais foram criados. Mas se a casa dele está cheia, a casa dele está lotada e a sua vazia, a casa dele é de axé. Ah, mas a sua não é de axé? É de axé também, só que ele sabe por outros meios como atingir pessoas para que encham a sua casa, né? Então, quem diz que a casa de um, de outro, de cicrano ou de beltrano é de marmota, é de pessoas que fazem maldade muitas vezes com outras, é porque ele mesmo não tem competência para discernir entre certo e errado. Ele põe um cabresto e acredita simplesmente naquilo, né? Naquilo que ele enxerga como correto. Ele não busca outras palavras ou outros conhecimentos. Então, já desmistificando um pouco deste assunto, não existe o certo e o errado. Sim, existem algumas situações absurdas que nós encontramos por aí, sim, mas não cabe a mim, como, né, dono de uma casa de axé, né, onde tenho agora os meus filhos de santo, que agora está entrando mais um barco aí, está entrando um barco agora, na verdade, né, de 3 pessoas para se iniciarem. Não cabe a mim julgar quem faz certo ou quem faz errado. Cabe a mim não me permitir fazer o errado, né? Então, assim, voltando ao papo de Exu e Pombagira, tá? É normal Exu fumar? Se ele achar por bem que é normal, ok. É normal Exu beber? Se ele achar que é normal que ele beba, ok. Não, mas Exu tem que fumar charuto e tomar uísque, Pombagira tem que tomar champanhe e fumar cigarrilha, cigarro. Gente, se o filho não fuma, por que o Exu tem que fumar? Se o filho não bebe, por que o Exu tem que fumar? Não tem uma ligação coesa entre os assuntos. Não é porque é Exu, que é Pombagira, que tem que vir todo torto, que tem que vir falando grosso, que tem que vir falando errado, que tem que vir bebendo ou fumando, né? Mas, em algumas situações, o Exu, a Pombagira, acabam sendo forçados para que não caiam na boca do povo. Infelizmente, é isso que acontece, né? A autodestruição das religiões de matrizes africanas é o próprio povo ancestral ou que advém, né, dessas religiões, né, por assim dizer. O mais preconceituoso não é o cara que não gosta de ter um vizinho macumbeiro, por assim dizer, é o próprio macumbeiro, né? Muitas vezes nós fazemos coisas dentro da nossa casa de axé preocupado com o que o vizinho vai fazer, né? Neste papo, às vezes, envolvendo até mesmo esse papo aí de Exu, de Pombagira, dos catiços de maneira geral, né? Do que outras pessoas de axé vão pensar. Fala, nossa, mas na casa do pai André de Oxóssi, ele toca o candomblé de tal maneira, ele faz o candomblé de tal maneira, ou ele põe os iaôs deles de tal maneira, ele conduz os catiços deles de tal maneira. Como aqui, por exemplo, eu tenho o barracão dos orixás, que é este daqui, né? Que como eu estou filmando sozinho, não tenho como mostrar aqui hoje, né? Tem o barracão dos catiços que fica na frente, né? O quarto deles é lá na frente, onde ficam todos os fundamentos e etc, etc, etc. Fica o Exu da porta, o Nanhaqueçã, fica o Alaquetu e etc, etc, etc. Os fundamentos fundamentais para uma casa de axé, né? Mas para o vizinho, para outra casa de axé e etc, etc, etc e tal, às vezes o seu andar da carruagem é diferente, por isso você é marmoteiro e por isso você é o errado, né? Então, mediante a esses assuntos, né, eu trouxe aqui até alguns tópicos para eu não esquecer. Nem toda padilha é puta. A padilha gosta muito de dinheiro, isso sim, né? Por isso que normalmente as filhas, né, ou os cavalos, por assim dizer, desta entidade, ou deste catiço, são pessoas que gostam muito de a busca pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo luxo, pelo glamour e etc, etc, etc. Tranca-rua,
não é bandido, ou se foi um dia, pode ter sido um ou outro, ele usa este nome para que as pessoas o identifiquem, né? E por aí vai. Então, assim, eu me uso aqui como exemplo desta situação. Comecei no Candomblé alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, tá? Mas eu já trouxe antes, né, Exu Veludo. Recebo Exu Veludo, sou de Oxóssi, tá? Recebo Exu Veludo. Eu saí do nada, do absoluto nada, tá? Quando eu tinha 3 para 4 anos de santo, fui permitido pelo meu babalorixá, porque eu sou da época que o pai de santo manda e desmanda na sua vida espiritual, e deveria ser assim até hoje, enfim, a consultar pessoas, ajudar pessoas mediante a confiança dele para com a minha entidade. Com isso, fui crescendo espiritualmente. As pessoas às quais eu atendia era dentro da casa de axé dele, para que ficasse sob a supervisão dele. E, bom, enfim, tá? Passei por todos os preceitos, passei por todas as idades de orixá, cresci espiritualmente, aprendi o candomblé, porque o candomblé, toda e qualquer pessoa sempre será um estagiário, por mais que você tenha 50 anos de orixá, ou porque você tenha 10 anos de orixá, 1 ano de orixá, você sempre estará aprendendo. O candomblé é o segredo, tá? O candomblé, não existe um livro ao qual você busque conhecimento, até existem alguns bons até por aí, mas o candomblé é a vida, é a vivência, né? Então, com isso, cresci espiritualmente, cheguei onde eu cheguei. Oxóssi, por meio, tá? Oxóssi é o dono desta casa, mas ele não seria dono desta casa se não fosse por Exu Veludo, que trabalhou, que correu, que trouxe gente para dentro desta casa. E foi isso, né, que esta semana deu uma discussão bem acalorada num grupo de WhatsApp, onde um pai de santo muito grande e uma Ialorixá também muito grande, ambos herdeiros de grandes casas de candomblé. Não vou dizer aqui a casa porque não fui eu, nem pedi autorização para isso, mas enfim, acabaram com uma conversa que estava tendo num grupo de WhatsApp, ao qual eu fui um dos que botou alguns assuntos ali dentro para ver o que renderia. E o que eu estou dizendo a vocês foi o mesmo que estes 2 babalorixás e uma Ialorixá, na verdade, disse. A casa não existiria se não fosse a entidade X. A casa não existiria se não fosse pela entidade Y. E assim eu digo, minha casa não existiria se não fosse por Exu Veludo. Evidentemente que o dono desta casa é Oxóssi, tá? Mas ela não existiria se não fosse por Exu Veludo, porque ele trabalhou, ele correu atrás, ele me livrou de uma bala, ele me livrou de um feitiço, ele me livrou de pessoas que queriam a minha cadeira e a minha desgraça, ele aproximou de mim pessoas que queriam o meu bem, pessoas que queriam o meu crescimento espiritual. Então você, tá, que tem Exu, que tem Pombagira, você não fuma, não gosta de fumar, não gosta de beber, não é por isso que seu Exu e sua Pombagira vai beber e vai fumar. O seu Exu, sua Pombagira, o seu catiço, ele tem que ser por você, para depois ser por um terceiro, conseguir ajudar outra pessoa. Primeiro ele tem que te olhar. Se ele não consegue te ajudar, como ele vai conseguir ajudar, né, quem está de fora? Então, assim, os filhos da casa, tá, quem trouxe foi Exu Veludo. Enfim, eu estou tentando aqui, desculpa, tá? Às vezes eu ficar pausando, porque eu estou tentando pegar alguns tópicos que eu deixei aqui como indicativo. Então, assim, Exu, tá? Do mesmo jeito que ele fala que foi padre, que foi coroado, ele também fala que é o capeta, ele também fala que é o diabo, né? Então, gente, Exu, Pombagira, inclusive os que seguram uma casa, eles são o equilíbrio de uma casa, tá? Eles não são orixá. Existe Exu orixá, evidentemente, tá? Mas aí seria um outro papo muito mais complexo, muito mais amplo, que não é o intuito aí do canal, né? Mas Exu, Pombagira, tá? Eles são a sua proteção,
tá? Para nós, tá, de Candomblé, não vou falar para o pessoal de Umbanda, que é uma outra linha, uma outra coisa, eles têm uma outra visão das coisas, mas existem casas maravilhosas, que eu adoro, tá? Inclusive muito boas, tá? De entidades maravilhosas, tá? Mas enfim, tá? Então, Exu, ele é o equilíbrio, ele é a boca do mundo, né? Ele é o olho que vê, né? Meu Exu, por exemplo, tá? Ele bebe, ele fuma, mas eu parei de fumar, né? E ele, em respeito ao meu corpo, ele usa de cigarros, aos quais, na verdade é aquele charuto, enfim, que não se traga, tá? Que só solta fumaça ali, etc., em respeito ao meu corpo. Porque, como ele diz, se eu morrer, quem vai ser ele? Né? Quem ele vai pegar, quem ele vai ajudar? Tá? Ele continua bebendo porque eu também bebo, enfim, né? E quem sou eu para proibi-lo? Ele me proibiu de fumar, então assim eu respeitei e parei. Né? Mas Exu então é isso, gente. Exu é o olho que vê, é a boca do mundo, ele anda por todos os lugares. Tá? Muitas vezes ele anda por lugares que nós não andaríamos. Né? Chegam às vezes pessoas aqui, ou você que está assistindo, pessoas que vão te procurar, né? E falam, nossa, mas seu Exu falou tal coisa, como que ele soube? Né? Ele entrou na mente da pessoa e pegou tal informação? Olha, eu não sei explicar, neste ponto eu não sei, mas que com certeza ele conseguiu conversar com a sua entidade, ou com algum egum que estava ali ao seu lado se passando por sua entidade, para que fique entendível a todos, tá? Não é isso, mas enfim, para que entendam, e passou tal informação para ele, e ele assim conseguiu chegar, foi cavucando, foi entrando na sua mente, você foi soltando tudo aquilo a ele. Sim, isso é Exu. Ele consegue fazer este intercâmbio entre entidades para sim descobrir aquilo que você precisa, tá? Então assim, resumindo o papo, Exu não é orixá, orixá não é Exu. Existe uma ligação entre eles? Para uma casa de axé, vamos dizer que existe muita e não existe nenhuma, tá? Por quê? Porque quem tem que afinar isso, quem tem que afinar isso é o Babalorixá. Ele pega a informação que o Exu passou, aquilo que normalmente está anotado num caderninho, quando tem alguém ao lado, evidentemente dando assistência, ele vai pegar toda esta informação, vai mastigar aquilo, por assim dizer. Muitas das vezes ele vai para o jogo de búzio, na presença evidentemente da pessoa, tá? Para afinar aquilo que a entidade passou, tá? Para que assim ele possa passar o tratamento para a pessoa. Por isso que eu digo que existe toda e não existe nenhuma ligação. Uma coisa é orixá para o tratamento espiritual da pessoa, e etc, 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 etc. Outra coisa é o Exu trazendo tal informação para o pai de santo interpretar e assim ele confirmar no búzio, ou seja lá o que for, e passar o tratamento necessário por meio dos orixás. Né? Então é o ponto onde eu quero chegar. Existe toda e ao mesmo tempo nenhuma ligação. O Exu ele não vai chegar e vai falar assim, olha, você tem que fazer o ebó tal no caminho do orixá tal, porque você está com não sei o que tal, papapá, pepepé, papapá. Ele vai falar assim, olha, você tem que fazer uma limpeza da sua cabeça, você tem que alimentar a sua cabeça, limpar o seu corpo, porque você está com carrego, tal, e passar, por exemplo, 9 bolas no corpo. O pai de santo treinado, ele sabe o que significa. Tem Exu que fala dessa maneira, tem Exu que não fala dessa maneira, tem Exu que fala até o ebó específico. Eu já vi, entendeu? Eu já vi hipócrita aquele que fala que isso não existe, né? Então, Exu é isso, tá? Exu ele tem toda e ao mesmo tempo nenhuma ligação. Exu não representa o orixá. Exu não é porta-voz de orixá. Ele passa a mensagem para que seja interpretada pelo Babalorixá e assim ele exalte o divino, o sagrado, para que assim possa ajudar toda e qualquer pessoa. Tá? Foram estes assuntos que pegaram fogo aí por esses dias atrás, aí,
Facebook, no meu caso, né? E no WhatsApp, em outras situações, e foram encerrados com esta mesma frase que eu passo a vocês, que eu já falei aqui umas 2 vezes, acredito eu não seria nada sem Exu Veludo. Meu pai Oxóssi não teria a casa dele se não fosse pelo trabalho árduo de Exu Veludo. Então, por isso que eu digo, existe ligação? Sim. Tá? Por quê? Porque ele trabalhou para Oxóssi, para que Oxóssi pudesse ter a casa de axé dele. Mas a casa é de Oxóssi, não é de Veludo. Ou seja, ao mesmo tempo, nenhuma. Veludo passa um certo tratamento a alguém. O Pai de Santo interpreta, exalta o divino, o sagrado, ou os orixás, e assim ajuda determinada pessoa para aquilo ao qual o problema ela apresentou, ou aquilo que ela veio buscar dentro do axé. Tá? Então Exu não é bandido, Exu é bandido, Exu não é puta, Exu é puta. Ninguém sabe o que ele foi em vida, cabe ao filho, à filha, ou a ele, na verdade, dizer quem ele foi, de onde ele veio, ou para onde ele vai. Não cabe a nós julgarmos outra casa, não cabe a nós julgarmos dizeres de outros babalorixás. Não cabe a nós julgarmos quem é marmoteiro e quem não é marmoteiro. Por quê? Aquele que observa a marmota do outro, marmoteiro é com certeza dentro do axé. Porque quem é de axé se preocupa com a sua casa, com os seus filhos de santo. Né? Também, tá? Dentre estas situações, a gente percebe, né? Aonde o candomblé está parando, aonde a hierarquia está parando, aonde a voz de um mais velho às vezes não tem valia perante ao mais novo, né? A hierarquia, o candomblé, ele funciona por um certo grau hierárquico. Você começa como abiã, se interessa pela religião, faz santo, se torna iaú, toma todas as suas obrigações, se torna ebome, podendo se tornar um babalorixá ou vir a ganhar um posto dentro da sua casa de axé. Hoje, é muito pai de santo para pouco axé, é o que eu costumo dizer.